E aí você tem a chance de abrir sua Bíblia e a gente estudar aqui esse texto. João capítulo 10, nós vamos ler aqui o versículo de número 9. João 10, versículo 9. Diz bem assim a declaração de Jesus aqui para nós hoje. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Essa é a declaração de Jesus, aonde a gente vai buscar a identidade dele hoje, né? Eu sou a porta, e aí ele deixa muito claro para nós aqui, se alguém entrar por mim, então só tem um jeito, entrando por meio dele, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu já falei em alguns momentos aqui sobre como o Evangelho de João olha para Jesus. Se você está com a Bíblia aberta e você for lá para o primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai encontrar a apresentação de Jesus logo de começo. O apóstolo João, ele não quer esconder suas intenções. Ele não está tentando falar de uma maneira que as pessoas entendam e aceitem. Não, ele está deixando muito claro para todo mundo quem é Jesus Cristo, quem é esse que ele vai falar. E aí ele começa o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A primeira coisa então que João quer deixar bem claro é que Jesus é essa palavra criadora. E todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. E eu sempre acho muito interessante a forma de começar o Evangelho e a forma de começar o livro de Gênesis. Você vai para o livro de Gênesis e lá no livro de Gênesis está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vem para o Evangelho de João e o Evangelho de João começa no princípio, ele não fala criou Deus os céus e a terra, mas ele fala no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí uma associação muito interessante da gente fazer aqui agora é que Deus cria o mundo pela palavra. E disse Deus, e quando Deus diz o que ele tem que dizer, Deus chama a existência o que não existia. E aqui numa tradução bem literal desse texto seria, no princípio era a palavra estava com Deus. Aí talvez se ele parasse aí, você diria, a palavra é parte de Deus. Mas aí João fala, não, e a palavra era Deus. João quer deixar bem claro para todo mundo que lê o Evangelho que quem ele vai apresentar a partir de então é o próprio Deus. E o que esse próprio Deus fez? Aí ele vai para o versículo 14 aqui e fala, e o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra se fez carne e habitou, esse habitar aqui é tabernaculou. Aí o cara que tem um costume com o Antigo Testamento, ele começa a fazer as ligações. E uma das ligações que ele faz é da caminhada do povo no deserto. E há várias relações aqui de João com essa caminhada do povo no deserto, várias relações. Se você quer entender bem João, você precisa entender bem o Pentateuco. E aí ele está fazendo aqui várias ligações. E no Antigo Testamento, na caminhada no deserto, existe o tabernáculo de Deus com os homens. Deus está ali por meio do tabernáculo. E agora quando você vai para o Novo Testamento, fala, e o Verbo se fez carne e tabernaculou. Agora é Deus no meio de nós, né? Tabernaculou, se tornou um de nós. No Antigo Testamento, quando os homens queriam ouvir a voz de Deus, Moisés ia para o tabernáculo, o povo ia para o tabernáculo, depois o povo ia para o templo que Salomão construiu. Agora no Novo Testamento, e tudo isso no Antigo Testamento era a figura do tabernáculo perfeito que viria, que era Jesus. Então quando você vai para o Novo Testamento, a promessa maior se cumpre, e agora é Deus no meio de nós, é Deus como um de nós. E João quer deixar muito claro para todos nós quem é Jesus Cristo.
nesse aspecto. E Jesus Cristo ele vai causando assim um desconforto no mundo. Desde que ele chega, quando você vai ler o capítulo 1, vai falar bem assim no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você imagina o que é a vida? A vida é a luz dos homens, é o que ilumina os homens, porém há um problema. Versículo 5 fala, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é uma luz que ilumina os homens, mas esses homens vão rejeitar essa luz, porque as suas obras eram más. Então vai haver um conflito entre Jesus e a religião do tempo dele, o tempo todo há uma guerra entre Jesus e a religião do tempo dele. Os religiosos do tempo de Jesus não olhavam para Jesus e viam nele a resposta que eles esperavam a vida inteira, porque é a luz que chegou, e a luz chegou e a luz machuca os olhos, e a luz incomoda. E aí das duas uma, ou você se expõe à luz, e ao se expor à luz você vê quem você é, vê suas feridas, e você é curado nessa luz e experimenta a vida de Deus, ou você foge da luz. E é isso que acontece toda hora naquela cena onde ele se declara como a luz do mundo. Você tem antes aquele momento onde os homens trazem uma mulher adúltera até Jesus, e Jesus ele está lá escrevendo na terra, e o pessoal está ali meio perguntando o que tem que fazer, e ele fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Uma coisa interessante, todo mundo consegue enxergar que tem pecado, porque vai saindo do mais velho para o mais novo, vai todo mundo embora. Mas a grande questão é que ao invés deles irem embora, eles tinham que ir para a luz. Eles tinham que ir para Jesus. Se agora eu estou diante de alguém que mostra para mim quem eu sou, a coisa mais inteligente que eu tenho para fazer é ir para Ele, não fugir dele. Porque se eu fujo de Jesus, eu continuo nas trevas. Mas se eu corro para Jesus, eu corro para a luz. E nessa luz eu recebo a vida e a cura do meu coração. No texto do nosso estudo de hoje, e só para repetir aqui, se você quiser participar do estudo, mandar alguma pergunta aí, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu peço para o Damon responder, está aqui, tá? Então você fica em paz, tem alguém que responde a pergunta para nós. Se você quiser mandar uma pergunta, quiser participar, a gente vai aproveitar essa interatividade do Instagram para isso. Jesus vem aqui, ele fala, eu sou a porta, eu sou a porta. A ideia aqui, você imagina então um pastor que guarda as suas ovelhas num aprisco. E esse aprisco é cercado, é um muro. E aí nesse muro tem até espinhos para espantar os lobos, para espantar quem vem pegar as ovelhas. E uma coisa interessante que ele fala, nesse aprisco só tem um jeito de entrar de forma correta. A forma de entrar por esse aprisco é pela porta. Não tem outro caminho que não seja essa porta. Se você passar por um outro caminho, ele vai falar que você é salteador, que você é ladrão. E aí quando ele fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo, ele está falando dos fariseus. Ele está falando aqui dos líderes religiosos do seu tempo, que pastoreiam as ovelhas e as afastam de Deus, porque eles pulam um muro, eles não querem passar pela porta. E há uma coisa tão profunda no que Jesus fala, porque Jesus tem esse negócio assim, muito pesado, muito pesado. Você imagina que se você chega num lugar e o cara é budista, e o cara vira para você e fala, eu acredito em Buda, e Buda é um meio de eu chegar até o céu, de eu melhorar meu karma. Aí o outro vira e fala bem assim, eu sou lá do Confúcio, ou eu sou de Allan Kardec, e aí é mais um meio de depurar o espírito e melhorar o karma, e a gente chegar lá, e você fala, eu sou de Jesus, e Jesus é mais um caminho para eu chegar em algum lugar e alcançar a Deus, sabe? E todo mundo de alguma maneira meio que se apresenta assim. Se você vai para os líderes religiosos, eles estão procurando alguma coisa e apontando para alguma coisa. Você vai para Jesus, acabou a conversa e acabou a brincadeira. Ele não diz assim,
assim, eu estou procurando uma porta, eu sou uma das portas. Ele não vai dizer, esse artigo definido aqui é um negócio muito complicado. Ele não fala, eu sou uma das portas, tem eu, e tem mais um, e tem mais um, e tem mais um, e todos os caminhos levam a Deus. Quando você vai para Jesus, há um radicalismo tão pesado, mas tão pesado que ele fala, eu sou a porta. A porta, entenda uma coisa, só tem um lugar para entrar, ou você entra por essa porta, ou você não faz parte dos discípulos de Jesus. Não tem como, não tem outro caminho, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Não tem várias portas, tem uma porta só, e essa porta é Jesus. E aí uma coisa que muito nos impressiona é que o quanto Jesus Cristo, ele é radical nessa forma. Por que ele é radical nessa forma? Porque ou ele é quem ele diz que é, ou é o ser mais louco da terra. E o que o cristianismo diz a vida inteira ele é quem ele diz que é. Ele é o Filho de Deus. Ele é a única resposta para o coração do homem perdido. Ou o homem vai para Cristo, ou o homem continua condenado. Não tem outro caminho fora de Jesus. E aí uma coisa interessante da gente abordar é que em um outro momento ele vai falar dessa porta como sendo uma porta estreita. Ele vai falar de um caminho como sendo um caminho estreito. Ele não vai falar que é uma porta que você passa acompanhado. Ele vai falar que é uma porta que passa um de cada vez. Ele vai falar que ele é um caminho que você vai em fila indiana. Ele não está falando para ninguém que andar com ele é coisa fácil. Pelo contrário, ele está falando, é muito complicado esse caminho. Só que aí a gente transita num pensamento muito complexo. Qual é a complexidade desse pensamento? É que às vezes você cai no erro de pensar bem assim, eu vou começar a me sacrificar para agradar a Deus. Eu vou ter boas obras para agradar a Deus. E quanto melhor eu for, mais eu vou agradar a Deus, e aí eu vou poder entrar nessa porta. Não, não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina é que todo mundo que é de Deus entra por essa porta. E existe uma senha para entrar nessa porta. Qual que é a senha? Me ajuda aí, me fala aí, qual que é a senha que você acha que existe para entrar nessa porta? Dá a sua opinião aí, participa comigo aqui agora. Qual é a senha para entrar nessa porta para receber a vida? Quem sabe? Vamos lá, um de cada vez sem empurrar, para não dar confusão e ninguém pegar coronavírus. Qual é a senha para entrar na porta? Jesus. Jesus é a porta, gente. Qual que é a senha para entrar na porta? Por que o povo está ali, está olhando para Jesus e não está entrando? Por que o povo está olhando para Jesus e não está entrando na porta? Aí o texto vai falar, porque o Pai não levou. Porque o Pai não levou. Porque todo aquele que o Pai levar, que o Pai mandar, esse vai entrar na porta. Como presbiteriano que eu sou, e que é uma boa parte aqui, eu acredito na eleição eterna de Deus. Que todo mundo que creu em Jesus Cristo no passado, que crê em Jesus Cristo no presente e que vai crer em Jesus Cristo no futuro por meio da pregação do Evangelho, me escutem bem, por meio da pregação do Evangelho, aquele cara que vai aceitar a Cristo, aquele cara que vai levantar a mão no apelo, sabe, aquele cara que vai tomar uma posição com Cristo, é porque conforme o livro de Efésios, Deus os escolheu antes da fundação do mundo, o Pai entregou a Cristo, o Pai entrega a Cristo e todo mundo que o Pai entregar a Cristo vai passar pela porta, nenhum vai se perder, porque o Senhor Jesus não vai deixar se perder, vai atravessar a porta e vai receber, quando atravessar a porta, a vida. Mas como eu dizia antes, existe esse problema do caminho estreito. Então uma coisa interessante, você não tem boas ações e aí você entra na porta. Não é desse jeito que funciona, não é eu tenho boas ações e eu vou entrar na porta. O que as nossas obras nos falam? As nossas obras nos falam o seguinte, as nossas obras nos falam que porque nós entramos na porta, nós temos boas ações. Nós temos boas obras e nós nos impomos o sacrifício pelo amor maior.
eu experimento um prazer maior, então eu sou capaz de abrir mão de um prazer menor. Está escutando, entendendo o que eu estou falando? Você olha para o jovem rico, e o jovem rico talvez seja o jovem mais pobre da história, porque ele não consegue ver a riqueza que é Jesus. E quem não percebe a riqueza que é Jesus, sabe o que faz? Olha para Jesus e acha que está perdendo alguma coisa. Aquele jovem tinha as respostas perfeitas, sabe? Aquele nerd gospel, o cara tem as palavras perfeitas, o cara tem as respostas perfeitas, as perguntas perfeitas, ele anda direitinho a vida inteira, e Jesus fala assim: falta uma coisa para você, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aquele cara é tão pobre, mas é tão pobre que ele sai entristecido porque ele acha que o que ele tem é mais importante do que Jesus. E aí está o dilema da humanidade, da pobreza da humanidade. Zaqueu, ao contrário, ele vê riqueza em Jesus. E quando Zaqueu vê riqueza em Jesus, o que ele fala? Eu vou repartir os meus bens. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tudo perdeu valor diante do valor supremo. Tudo perde o brilho diante da glória suprema. Nada é melhor e mais esplendoroso do que Jesus. E aí o grande dilema da nossa vida é que tem hora que nós olhamos para Jesus e Jesus tem se tornado um grande sacrifício. Sabe por quê? Porque nós não temos enxergado o grande tesouro, enxergado quem Ele é de verdade. Você olha para o caminho estreito e você fala: não, eu vou me impor um caminho estreito, uma vida de dificuldades. Aí o homem que olha e percebe quem é Jesus, ele fala: por você eu andaria todos os caminhos. Eu lembro que quando eu era novo, mais novo pelo menos, né? Assim, lá na minha adolescência, eu morava no extremo da cidade de Carangola e a Shirlinha, minha esposa, morava no outro extremo. E eu tinha que andar demais, não tinha esse negócio de carro, eu não tinha uma bicicleta para andar. Quando eu saía da casa dela, o ônibus já tinha ido embora. Rapaz, eu saía e eu pensava assim: nosso Deus do céu, que dificuldade esse namoro, é longe demais. Mas assim, toda vez que eu tinha que ir para lá, eu falava assim: que coisa boa, eu andaria todos esses caminhos. Depois desses anos todos de casamento, eu falo para você, eu andaria o dobro, valeu a pena tudo. Valeu a pena toda a caminhada. E aí eu olho para Jesus e eu falo: não há sacrifício, há investimento. Quem olha de fora talvez enxergue sacrifício, mas quem está dentro fala: é o grande investimento, é o tesouro dos tesouros, é o tesouro de grande valor, ele é a pérola de grande valor. Quem entra nessa porta, meu amigo, sabe que é difícil andar esse caminho, mas ao mesmo tempo quem entra nessa porta entende o privilégio de ter atravessado essa porta, entra e sai, acha pastagem, acha a vida eterna para o coração, acha alegria para o coração. E nós precisamos disso para o nosso tempo. Eu queria que você me escutasse um pouco agora. Talvez o grupo que mais vai sofrer com essa crise toda é o grupo que a gente faz parte, a classe média. Você imagina que o cara que é pobre e que antes ganhava R$900, cair para 600 não é muito diferente. Mas o cara que vivia com 10 mil, daqui a pouquinho, se essa crise não mudar, e esse cara começar a ganhar 2 mil, 3 mil, esse cara perdeu quase tudo. Esse cara vai começar a pensar em vender carro, ele vai começar a olhar: não dá para fazer tanta viagem mais, ou talvez não dê para fazer mais viagem nenhuma. Dependendo do tamanho da crise, a gente vai ter um desespero profundo. Aí você precisa me escutar. Mais do que todo mundo nessa vida, você que está aqui, você tem que me ouvir. É hora de acreditar nessas coisas, porque talvez isso aconteça com você. Talvez você passe por isso, talvez você não saiba mais o que é pobreza, e se a pobreza bater na sua vida amanhã? Aí você fala: está me jogando praga, pastor. De maneira nenhuma, eu quero que você seja rico, o mais rico que você puder ser, mas talvez a pobreza bata na sua porta. Se bater na sua porta, você está pronto? Se os próximos anos forem anos de escassez na sua vida, e você passar gastando aquilo que você juntou, e não dá para juntar mais, você está pronto? Ou vai ficar doido, vai desesperar, vai pensar em suicídio, sabe? Vai apavorar a alma. Você tem que trazer para a sua mente, para o seu coração uma coisa aqui: você é peregrino, e peregrino não tem posse nessa terra. O peregrino é um administrador das coisas que Deus deu para abençoá-lo por um período.
mas nada pertence a esse peregrino. Ele sabe que ele caminha para outra terra, ele sabe que a casa dele está em outro lugar, ele sabe que ele tem um tesouro num outro lugar, ele sabe que a família dele é indestrutível, ele sabe que o pai dele é eterno e é celestial, ele carrega coisas do coração que é maior do que a realidade que ele vive. Então, se a realidade que ele vive desmoronar, a fé dele vai sustentá-lo. Porque a gente já acostumou com a realidade que vive, e fala, não, a realidade que eu vivo é a melhor de todas as realidades, ainda que você não viva a realidade do Neymar, ou do cara que paga o Neymar, você vive uma boa realidade. E se a sua realidade desmoronar amanhã? E se amanhã, assim, o dinheiro que você ganhar for muito pouco? Se você tiver que sair do apartamento que mora, tiver que morar numa casinha simples, se não der mais para comer os filé mignon na vida, não der mais para ir para o churrasco comer as picanhas, se não der mais para visitar um outro país, se não der para fazer uma viagem massa, não, no máximo que você consiga ir amanhã, se nós vamos voltar todo mundo para Guarapari, o cara vai ficar com raiva da gente, porque nós vamos ficar lá cheio, um monte de farofeiro de Guarapari. Se acabou o sonho, sabe, esse sonho de consumo para você, o que vai ser da sua vida? Você tem que aprender uma coisa, você já ganhou tudo, você ganhou tudo em Cristo. Tem que estar disposto a entender que quem ganhou tudo em Cristo, ainda que venha perder o resto tudo, já ganhou tudo. Eu juntava o pessoal aqui de casa e falava isso com eles esses dias atrás. Eu falava, e se a gente perder? É claro que uma crise econômica afeta você e afeta a minha vida como pastor de imediato. Eu falei com eles assim, peguei o texto lá do Evangelho que Jesus fala, se nós temos o que comer e o que beber, o que vestir, estejamos alegres. Eu falei, nós viveremos com alegria. E nós iremos servir a Deus, iremos servir aos nossos irmãos com alegria. Se nós não pudermos mais viajar, isso não é razão de tristeza. Se nunca mais a gente conseguir fazer alguma coisa que a gente já fez até agora, não é razão de desespero nem de tristeza. Nós somos peregrinos nessa terra, nós caminhamos para a cidade da qual Deus é o arquiteto. A vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. Por isso a grande questão desse texto aqui é entender que só recebe vida de verdade quem entra pela porta, que é Jesus. Mas eu quero te falar uma última coisa antes de eu terminar. Num outro texto, quando Jesus fala da porta estreita, ele fala que muita gente vai ficar do lado de fora e vai ficar ali com choro e ranger de dente, sabe por quê? Porque olha para dentro e lá está Abraão, está Isaac, está Jacó, e tem gente de todo lugar do mundo, mas ele não pode entrar. E aí Jesus está falando para o povo do tempo dele, mas falando para a gente. E aí Jesus fala bem assim, não pode entrar, porque não passou pela porta antes. E eles falam bem assim, nós vimos o Senhor fazer os discursos, nós vimos o Senhor fazer os milagres. E Jesus vai responder, eu não conheço vocês. Vocês não entraram pela porta na hora certa. Não é para entrar pela porta depois que morre. A gente entra pela porta da eternidade em vida. A gente não entra pela porta da salvação quando a vida acaba. De vez em quando você encontra com alguém aí na vida e fala bem assim, se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? E o cara responde, é Deus que sabe. É claro que Deus que sabe, mas Deus falou bem assim, que a vida eterna está em passar pela porta que é Jesus. Está em abraçar o estilo de vida de Cristo. Ele está virando para você aqui hoje, nessa noite, falando, eu sou a porta, passe por mim, receba a vida eterna. Passe por mim, experimente a alegria eterna, passe por mim, beba da água eterna, passe por mim e experimente a adoção, experimente ser filho de Deus. E agora, uma coisa muito importante que o Evangelho deixa claro para nós, o Evangelho de João, não é que o julgamento é um negócio futuro. João fala assim, quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Já está, não vai falar comigo assim, as coisas vão se definir um dia, não, as coisas se definem aqui e agora. E o que eu posso falar para você aqui hoje? Há um chamado do Evangelho a você a arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo, a passar pela porta que é Jesus Cristo, com todas as lutas que você vai ter que enfrentar. Nada é melhor do que atravessar essa porta e andar por esse caminho estreito, nada é melhor. Nada é mais supremo do que seguir a Jesus Cristo. Então escuta essa palavra aqui hoje com muito amor e com muito carinho, com muito cuidado por você. Nada é melhor do que Jesus Cristo. Nada.
E as coisas se definem aqui e agora. A gente tem que parar de ficar procurando porta em tudo quanto é lugar, porque a porta Deus já mostrou qual é. Deus mostrou qual é o caminho, é ali que as ovelhas de Deus vão entrar. Se você é uma ovelha de Deus, você vai entrar pela porta que é Jesus. Todo mundo que entrou no passado, que foi ovelha do Senhor, entrou pela porta que é Jesus. Todo mundo que já é ovelha no presente, entrou pela porta que é Jesus. Todo mundo que vai entrar no futuro, vai entrar pela porta que é Jesus. E entendam uma coisa, não tem outro caminho para o céu, só existe um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus Cristo. Tem hora que a gente fala assim, o cara é inocente, não, ele não sabia o que estava fazendo, só tem um caminho para o céu, e o caminho para o céu é Jesus Cristo. Se você não passou para a porta, o chamado dessa noite do Evangelho para você é: entre na porta, e a porta é Jesus Cristo, e receba nessa noite a vida eterna na sua casa. Sabe, tem hora que as pessoas estão em casa e a fé está esfriando. Eu ouço relatos de: a minha fé está mais fria, está mais difícil andar com Deus nesses dias. Você precisa entrar pela porta dentro de casa, você precisa ir para Cristo e falar: Cristo, eu preciso mais do Senhor. Aí você está aqui ouvindo essa mensagem, você não é um crente em Jesus Cristo, você nunca entrou numa igreja. Você precisa passar pela porta que é Jesus, é o único caminho para a sua vida, é a única resposta para a sua vida. Sem Jesus nós estamos todos condenados. E aí eu quero terminar essa palavra com ele se apresentando como eu sou. Eu vou sempre repetir isso aqui, nas quintas-feiras. Eu sou é o nome pactual de Deus. Quando Deus se apresenta, Deus tem vários nomes no Antigo Testamento. Mas quando Deus se chama de Jeová ou de Iavé, aí na sua Bíblia no Antigo Testamento tem o nome Senhor escrito em letra maiúscula, é o nome dele do pacto. Ele não é só o Criador de todas as coisas, o Criador de todas as coisas é o meu Deus, tem uma aliança comigo, e isso muda tudo. Então ele está falando bem assim: aquele Deus que tirou o povo do Egito, agora veio para te dar a vida eterna. E aquele que ele vai dar a vida eterna vai entrar pela porta, que é Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. A porta não é a igreja. A porta não são os templos. Sabe, a porta não é uma denominação. Um dia vai juntar lá no inferno um monte de crente. Sabe, um monte de gente de denominação vai estar lá no inferno, um bocado de presbiteriano, um bocado de assembleiano, vai ter um povo da casa de oração, sabe? Vai ter um povo da Batista, vai ter um povo das comunidades, vão juntar lá no inferno, um monte de gente no inferno. E o povo é tão doido que é perigoso falar assim: vamos fazer um culto no inferno. Tão doido o povo é. Mas no céu não vai ter nenhum. No céu não vai ter nenhum presbiteriano, não vai ter metodista, não vai ter assembleiano, não vai ter batista, não vai ter a turma das comunidades. No céu não tem, no céu só tem gente que entrou pela porta que é Jesus. No céu só tem gente que lavou as vestes no sangue de Jesus. E aí uma coisa importante você me ouvir dentro de casa: dá para chegar no seu coração hoje a mensagem da verdade, dá para você ser tocado com essa vida hoje. Você tem que entender, há uma porta para a salvação, é Jesus, então corra para lá. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, está numa dúvida profunda se você é salvo ou não é, se você morrer hoje, você não sabe o que é o seu destino, se você morrer hoje, você está no inferno. Aí a grande questão que você precisa aprender aqui agora é o caminho para a salvação é Jesus Cristo. O caminho para a salvação é Jesus Cristo, a porta para a salvação é Jesus Cristo. Então atravesse a porta que é Jesus Cristo e receba a vida eterna e receba a salvação. Maria Alice, a coisa é muito simples. Quando você pega Senhor no Antigo Testamento com letra maiúscula, se não tiver no início de uma frase, é o nome pactual de Deus. Para nós é Jeová ou Iavé, né? Esse é o nome, o Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra. Esse Deus fez uma aliança conosco. E aí esse Deus agora se manifesta no Novo Testamento encarnado em Jesus Cristo. É o Deus que apareceu para Moisés no Antigo Testamento, que deu esse nome, eu sou o que sou. Agora vem no Novo Testamento e fala: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou
a água da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Então no Novo Testamento ele está falando bem assim, aquele que apareceu no Antigo Testamento para libertar o povo do Egito, e libertar o povo por diversas vezes no Antigo Testamento, agora vira um de nós. O Verbo se faz carne, se torna um de nós, para nos livrar do maior cativeiro de todos os tempos, o cativeiro do pecado, para nos livrar do maior império de todos os tempos, do império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então louvado seja Deus pelo seu amor, por ter nos enviado a segunda pessoa da Trindade, o seu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E aí a grande mensagem para nós é, se Ele é a porta, eu preciso atravessar essa porta. Se Ele é a porta, se você não atravessou a porta que é Jesus, eu tenho uma mensagem para você, você está condenado. Esteja na igreja que você estiver, você está condenado. Tenha a religião que você quiser ter, você está condenado. Só tem um jeito de ser salvo, entrando pela porta que é Jesus Cristo. Então, a opção de Deus para nós aqui é entrar pela porta que é Jesus. Nós vamos terminar aqui com oração. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu primo, reverendo Chico, está aí, Deus te abençoe. Chico, é uma alegria te ter aqui. Vamos fazer uma oração, terminar o nosso encontro de hoje. Amanhã a gente volta no mesmo horário e aí a gente vai para um outro tema. Toda quinta-feira a gente está estudando o Evangelho de João, mas nos outros dias nós estamos abordando outros temas. Então amanhã a gente está num outro tema e a ideia é trazer para o coração o que dá esperança. E num tempo caótico nada dá mais esperança do que olhar para a eternidade, do que atravessar já essa era difícil, tendo a eternidade como certeza de vida para cada um de nós. E a gente faz isso por meio de Jesus. Vamos orar e a gente encerra aqui agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento com a sua palavra. Aplica no nosso coração. Dá-nos a graça de confiar no Senhor. Deus, as pessoas que estão aqui, que não atravessaram a porta que é Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, trabalhar no coração delas. Ó Deus, que a luz pare de incomodar, que elas possam se aproximar da luz. Ó Deus, e serem transformadas na luz do Senhor. Ó Deus, abençoe rica e poderosamente a vida da sua igreja. Transforma o coração daqueles que estão aqui e ainda não pertencem ao Senhor. Talvez pertençam a uma denominação. Talvez pertençam a alguma igreja, mas ainda não passaram pela porta que é Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. Eles estão sendo expostos ao Evangelho aqui agora. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor salve. Ó Deus, que o Evangelho chame e que ao invés de ficarem como os fariseus ali, tentando achar uma maneira de fugir do Senhor, de te atacar, que eles corram para o Senhor e encontrem vida no seu nome. Abençoe cada um de nós. Dá-nos uma boa noite em paz e de descanso. Ó Deus, cuida de nós, livra-nos, ó Deus, dessa crise. Tem misericórdia de nós e no meio dessa crise de saúde, nessa crise econômica, que o Senhor possa poupar o seu povo, ou se não, ó Deus, dá uma certeza ao coração do seu povo que é maior do que a crise. Que o Senhor invada o nosso coração, ó Deus, com a realidade eterna do céu. Abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém. Pessoal, um abraço, Deus te abençoe. Aqui, está tudo caminhando para as igrejas voltarem a abrir daqui a pouco. Talvez a gente tenha essa notícia daqui a pouco. É claro que não volta de imediato como era. Se voltar, vai voltar assim, uma pessoa num lado do banco, outra pessoa no outro. Tem que ficar de 2 em 2 metros, mais ou menos. Mas eu vou te falar um negócio e eu, de coração, se voltar, se liberar, se o presbitério liberar, nós vamos voltar. É melhor ter 80 aqui louvando a Deus, a gente fazendo 2, 3 cultos juntos, do que estar sozinho. E a comunhão, está na hora de tomar a Santa Ceia, está na hora de ouvir a palavra de Deus junto. Então, se voltar, possivelmente a gente vai fazer as inscrições aí de quem vai vir no culto de tal hora, no culto de tal hora e no culto de tal hora. E aí você faz a inscrição e vem participar do culto
com os irmãos, assim, com dificuldades ainda, porque não dá para estar todo mundo no culto, mas a melhor coisa no mundo é a gente estar junto para adorar a Deus. Nós fomos criados e salvos para adorarmos a Deus juntos, então eu não vejo a hora mais, sabe? Eu não vejo a hora mais de falar, não, pode abrir as portas da igreja aí, e o povo vai sentar de 2 em 2 metros, vai vir de máscara para a igreja, e nós vamos passar álcool em gel toda hora, na mão e na cara, tá bom, mas nós vamos cantar louvores juntos, vamos ouvir a pregação junto, vamos tomar a Santa Ceia junto, e o coração da gente vai encher de alegria, vai dar força para a gente suportar os dias maus. Então é mais ou menos assim que eu acho que vai acontecer as coisas, e aí se prepare. Boa noite, Deus te abençoe, até amanhã.